coração e também a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 19, versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 19, versículo 1. Amém? Amém. Nós vamos juntos com o coração feliz, transbordando de alegria, porque quaresma não significa tristeza e desolação, mas quaresma significa estar profundamente mergulhado neste tempo em que minha vida se coloca na luz de Deus, para que eu possa enxergar o meu coração, minha vida, minhas atitudes, os meus passos, analisar a minha vida e me converter ao Senhor a cada dia. E a conversão é sim um passo para a alegria, não é um passo para a morte ou para a tristeza, mas sim para a vida. E por isso, com muita alegria, nós vamos hoje falar sobre o tema reconciliação, o sacramento da confissão. Nós vamos falar sobre isso, porque foi o tema proposto, e acredito que vem mesmo a calhar, é um tema mesmo propício para esse tempo da quaresma. Nós precisamos entender desta graça da reconciliação, do sacramento da confissão, que é chamado pela igreja como também sacramento de cura. E para entender isso, vamos precisar entender algumas coisas importantes, que não dá para falar de reconciliação sem falar de misericórdia. Jesus então entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver. Quando ele passasse por ali, chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Amém. Amados irmãos, como podemos entender reconciliação sem falarmos de elementos fundamentais de reconciliação? Não há reconciliação se não há arrependimento, se não há reconhecimento, se não há misericórdia, se não houver amor, não tem reconciliação. Quando as duas partes não têm iniciativa, porque precisa haver iniciativa das duas partes. E sempre quem toma a primeira decisão, sempre é Deus. A palavra do Senhor nos disse que Ele nos amou primeiro. E é de fato verdade. Nesta reconciliação, sempre Deus toma a iniciativa. É muito difícil quando duas pessoas brigam, saber quem é que vai tomar a iniciativa, né? A gente às vezes tem dificuldade. Esses dias eu fui atender um casal, e ela falava assim: eu reconheço que eu erro, mas ele também erra. E às vezes eu fico esperando que ele venha me pedir perdão, mas ele nunca vem, sempre é eu. Sempre é eu que tenho que ir lá. E às vezes nem fui eu que errei, mas eu sempre tenho que tomar o primeiro passo. Aí quando eu vou, eu falo assim: vamos ficar bem, desculpa. Aí sim ela fala: não, na verdade quem errou fui eu. Mas por que ela não reconheceu primeiro? Olha, quando duas pessoas vão se reconciliar, alguém tem que tomar a iniciativa, sim ou não? Se uma das duas não toma iniciativa, como é que elas ficam? Brigadas, e ficam ali. Estão por dentro remoendo, estão por dentro tristes, estão por dentro sabendo que ela também pisou na bola. Reconhece que o seu lado também tem a falha, mas às vezes não toma a iniciativa. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: ô irmão, toma a iniciativa às vezes, né? Porque às vezes fica difícil, você fica sempre esperando, nunca vai. Às vezes é importante você tomar a iniciativa. Como é gostoso a gente dar o primeiro passo. Mas às vezes a gente tem dificuldade, né?
E olha, não é só marido e mulher não, às vezes é amigo, é irmão. A gente tem uma dificuldade de tomar às vezes iniciativa. E às vezes temos medo também. Medo da pessoa às vezes, porque tem gente que além de ser duro de coração, guarda muita mágoa. E a pessoa ainda vem dizer assim, olha, pensando bem, eu queria te pedir perdão. Ah, agora não adianta mais. A pessoa ainda se fecha, não é? Mas numa reconciliação, sempre tem a falha dos dois lados. Ao contrário, Deus nunca falhou. Na reconciliação entre eu e Deus, não tem falha da parte dele. Não tem nenhum tipo de dúvida, não tem nenhuma dúvida que Deus é sempre irrepreensível, é perfeito. Ele nunca falhou conosco, ele é fiel. Amém? Na relação entre eu e Deus, é sempre eu que erro. Deus nunca deixou sombra de dúvida do seu amor por mim. É sempre eu que quebro as regras. Deus sempre é fiel à sua palavra. Interessante, seríamos nós que tomaríamos a iniciativa, não é? Teríamos que ser nós. Olha, Deus, eu pequei, mas a primeira iniciativa é do Senhor. Vejamos uma coisa muito bonita. No livro do Gênesis, quando Deus disse para Adão, não coma da árvore da vida, do fruto da árvore do bem e do mal, não coma desse fruto porque você vai morrer indubitavelmente. Eva também sabia disso, os dois comeram, pecaram e se esconderam de Deus. Foi ou não foi? Mas espera lá, Deus foi passear na hora da tarde no jardim e Deus disse, Adão, onde estás? Quem é que tinha que estar ali primeiro no jardim, esperando Deus chegar? Era o homem, porque foi ele que errou. Deus já tinha dito que ele não poderia comer. Ele é que estava ali para dizer, Deus, olha, antes do Senhor chegar, eu cheguei antes, para dizer para o Senhor que eu falei. Mas não, além de não chegar primeiro, ele se esconde. Vai se esconder atrás de uma árvore, de uma figueira. E Deus começa a chamar Adão, porque ele toma a iniciativa. Deus já sabe que o homem errou, sabe ou não sabe? Diz o Salmo 138 que antes que a palavra chegue na boca, ele já sabe o que você vai falar. Imagina então, né? A grande sabedoria de Deus. Ele sabe tudo a nosso respeito. Não tem nada que ele não conheça de nós. Então quando o homem pecou, pronto, Deus já sabia. E olha a misericórdia de Deus. Ele toma a iniciativa e vai ao jardim, porque quer reconciliar com o homem, porque quer conversar com o homem, porque quer a misericórdia, porque é misericordioso. Há uma música bonita que eu sempre gosto de ouvir do Padre Fábio de Mello, que diz assim, que Deus não sabe fazer outra coisa a não ser amar. Ele não oscila como nós, ele não vacila, ele não muda, é imutável. Deus não está um dia com raiva, outro ele tem amor, todos os dias e sempre, eternamente, o seu amor se manifesta. Amém? Porque Deus é amor e ele sempre está ali, sempre a nos amar e sempre dar o passo e sempre tomar a iniciativa. E o homem, de vez aproveitar isso, o que ele faz? Foge. Porque o pecado tem essa dinâmica de fazer, embora eu não vim falar do pecado aqui, vim falar propriamente dito da reconciliação, mas o pecado tem essa dinâmica, essa face má. Aliás, não tem nenhuma face boa, né? Mas o pecado tem essa manifestação de sempre levar o homem para se esconder de Deus, para ter medo de Deus, porque o pecado, além de fazer o homem se manchar, faz o homem ter uma visão errada de Deus. O pecado distorce a visão de Deus no coração do homem e faz o homem pensar que Deus é castigador, que ele vai matar, que ele vai aniquilar. E o pecado faz com que você pense que Deus é totalmente raiva, ira. Tanto é que nós já caímos na tentação de pensarmos quantas coisas ruins de Deus. Quer ver só uma coisa? Quantas vezes já aconteceu na sua vida de você ter errado, e logo depois que você cometeu um erro, aconteceu uma desgraça, um negócio ruim, e a gente logo pensa o quê? Castigo, pronto aí. É isso que a gente pensa. Ou seja, Deus refletiu o meu pecado com castigo, e eu então faço associação entre o mal que aconteceu ao meu pecado, falando que é um castigo de Deus. E na verdade Deus não age assim. Eu errei quando pensei assim. O Salmo 103 diz: tanto quanto os céus distam da terra e o oriente do ocidente, tamanha é a misericórdia de Deus. Deus sabe do que somos feitos e não se esquece de que somos pó, e não nos trata de acordo com as nossas faltas. É a palavra de Deus. Repete comigo: Deus não me trata de acordo com o meu erro. Você já imaginou se Deus tratasse você de acordo com o que você errasse?
Um dia, o sacristão da igreja, José, morreu. Chegou no céu e falou assim: Jesus, eu precisava conversar com o senhor. Eu consegui chegar no céu, mas eu fui tão pecador. Jesus falou assim: Zé, fica só um pouquinho aqui, que eu tenho que entender uma coisa aqui. Eu já vou conversar com você, tá bom? Entra aqui na minha sala. Eu posso entrar na sua sala? Pode, Zé. Fica à vontade. Só não mexa em nada aqui, viu, Zé? Eu já volto para conversar com você. E o Zé ficou ali na sala de Deus. E aí ele viu a mesa bonita de Deus e o trono maravilhoso. E em cima da mesa, um óculos. E o Zé olhou e disse assim: mas Deus usa óculos? Eu não sabia disso, ninguém me falou, não está escrito na Bíblia. De quem que esse óculos será? Eu vou dar uma provadinha. Pegou o óculos de cima e pôs no olho. Ora que porque o óculos fazia ele ver todos os pecados da terra. E o Zé ficou assustado, porque era muito pecado. E o Zé voltou o óculos e falou assim: eu vou dar uma olhadinha para ver como está a viúva lá, a minha viúva que eu deixei. Aí olhou a viúva e tinha um homem querendo enganar ela. O homem queria lá na venda do terreno do cemitério, enganando a viúva e a velha. E o Zé ficou com raiva do homem, falou assim: safado, sem vergonha. Lá, pegou um banquinho e foi tacar na cabeça do cara lá de cima. A hora que ele foi tacar, Jesus entrou na sala. Que isso, Zé? Zé assustado, já largou o óculos, largou o banquinho. Falou: Jesus, eu dei uma experimentadinha no seu óculos. Como é que o senhor consegue usar esse óculos aí? É muito pecado, é muita gente fazendo a coisa errada, eu não dei conta de ver. E eu estava com raiva porque eu vi a viúva lá, já está sem eu, morreu, está triste, coitado. E ainda tinha um homem lá enganando ela. Eu queria jogar um banquinho na cabeça dele. Jesus olhou para o Zé e disse: Zé, muitas vezes eu senti vontade de jogar esse banquinho na sua cabeça. Ô Zé, muitas vezes esse banquinho aqui já era para ter na cabeça de muita gente. Ô Zé, vou falar uma coisa para você. Se todas as vezes que alguém fizesse uma coisa errada eu jogasse um banquinho desse na cabeça, a terra ia ter mais banco do que água. A terra ia ser populada de banco. Mas eu não faço assim, Zé. Eu não ajo de acordo com o seu pecado. Sempre a misericórdia primeiro. Claro que Deus é tão justo quanto misericordioso, mas sempre o primeiro a misericórdia. Então, como é que você me explica, Rodrigo, que eu fiz o pecado e aí aconteceu algo ruim? Ué, tudo que eu planto, eu vou colher. Se eu planto caqui, eu vou colher caqui. Agora, você quer plantar laranja e colher melancia? As consequências do pecado, elas existem. E elas vão ser, claro, muito rápidas. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Por isso é que Jesus disse para Zaqueu uma frase fundamental para nós entendermos reconciliação: desce da árvore depressa. Talvez nós lemos essa leitura, muitas vezes não percebemos essa expressão de Jesus: desce depressa. Porque nós não podemos adiar a nossa conversão e nem ficar demorando para nos arrepender. Desce da árvore depressa, porque quanto mais for a minha prontidão de me arrepender, mais eu vou encontrar a misericórdia. Amém, irmãos? Jesus tem pressa de nós, mas não porque nos quer mal. Olha a palavra que Jesus diz a Zaqueu: desce da árvore depressa. A nossa conversão tem que ser imediata e definitiva. Guarda essas palavras no seu coração, porque a reconciliação depende disso, de prontidão. Imagina você, que você vai dizer ao Deus da misericórdia: eu vou pensar se eu vou me arrepender, eu vou pensar se eu vou descer da árvore. Quem é que está chamando Zaqueu? É Jesus que está chamando ele. Você pensaria duas vezes para descer da árvore? Sim ou não? Não, desce depressa. Mas tem pessoas que é difícil descer da árvore. Como é difícil? Aliás, eu quero falar de 3 árvores hoje. A primeira árvore é a árvore de Adão, como eu estava explicando. Adão se esconde atrás da árvore e não quer aparecer. Tenta se esconder porque tem medo, tem vergonha. Interessante que o pecado faz o homem se esconder. E Deus continua chamando Adão: Adão, onde estás? Até que Adão responde. E como ele responde? Estou aqui, Senhor, atrás da árvore. Olha, irmãos, Deus já sabia que Adão estava lá, sim ou não? Mas que era uma atitude dele, porque reconciliação tem que ter passos dos dois lados, tem que ter atitude dos dois lados.
Agora eu pergunto para você, do lado de Deus, o que falta Ele fazer? Quando eu olho para a cruz, eu começo a dizer, o que falta para Deus fazer que Ele ainda não fez, da parte dEle para comigo, para ter a reconciliação? Nada. Deus nos perdoou no decorrer de todo o tempo da vida e da história. Mandou o seu único filho para morrer por nós, para se reconciliar conosco, como Paulo fala na carta aos Colossenses, não é? O mundo estava brigado com Deus, rompido, e o seu filho veio para reconciliar a humanidade com Ele. E nós somos reconciliados com Deus através do seu filho, porque nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Éramos ou não éramos? Agora Jesus fez com que, através da sua morte e ressurreição, nós nos tornássemos amigos de Deus de novo e nos reconciliássemos com o Pai, por causa da sua morte. Ele ressuscitou, mandou o Espírito Santo, nos deixou o sacramento da reconciliação, o sacerdote, que é o in persona Christi. Como está escrito lá no capítulo 20 de São João, ele reuniu seus apóstolos, que são as colunas da igreja, e disse para eles: quem vocês perdoarem serão perdoados, quem vocês reterem serão retidos. Quem ligar, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra está desligado no céu. Em Mateus capítulo 9 está escrito que Deus deu tal poder aos homens de perdoar pecados. Mas quem são esses homens? São esses homens que são ordenados pela igreja a ser verdadeiros, que são verdadeiros cristos, não é? O sacerdote é o in persona Cristo, que significa a própria pessoa do Cristo. No seu sacerdócio, ele representa Cristo, sacerdote eterno, o sumo sacerdote. E no sacramento da reconciliação, que é tido como sacramento de cura, ali está a porta aberta para que eu me reconcilie com Deus. E mesmo assim, às vezes ainda eu fico pedindo a Deus que faça mais por mim. Olha, não tem mais o que Deus fazer a nível de reconciliação. Ele já é o Cordeiro que se imolou, que foi imolado, derramou seu sangue, fez o sacrifício, já derramou toda a sua vida, nos enviou o seu Espírito, nos deixou o sacramento. Rodrigo, o que é sacramento? O sacramento é um sinal visível da graça de Deus. É isso que é um sacramento. O sacramento faz a graça de Deus ser visível, palpável, ou seja, através disso eu posso participar da graça de Deus de forma palpável, visível e absorver essa graça da reconciliação através de algo real, vivo, verdadeiro, que é, né, como eu disse, o sacramento é um sinal visível desta graça de Deus. No caso da reconciliação, a graça do perdão. Então eu não tenho mais o que dizer a Jesus, que Ele tem que fazer tal coisa para se reconciliar comigo. Agora está faltando da minha parte. Eu é que tenho que me prontificar a dar os meus passos. E Adão fica lá atrás da árvore. E Deus disse: Adão, por que você está aí? Porque eu estou nu. Quem falou que você está nu? Por acaso você comeu do fruto que eu falei que não era para comer? Deus já sabia que ele tinha comido. Deus espera o arrependimento do pecador. Lá está escrito no livro de Ezequiel: Deus não se alegra com a morte do pecador, mas sim antes que ele se arrependa e se converta. Aí o que acontece? Adão diz assim: Senhor, eu pequei, eu comi. Deus chama ele e diz assim: Adão, por que você comeu do fruto que eu falei que não era para comer? Adão podia se prostrar por terra e dizer: perdão, Senhor, eu errei, eu sou responsável. Não, foi ela, a Eva. E olha só o absurdo que Adão cai. Porque o pecado cega o homem, né? E deixa ele duro, orgulhoso. Adão olha para Deus e fala assim: olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Como se dissesse assim: eu estava muito bem sozinho, foi colocar essa encrenca do meu lado, zangou tudo agora. Ainda o culpado é Deus. Olha só. Aí a reconciliação fica difícil, gente. Aí Deus então vai conversar com ela. Olha como que ele é manso e humilde. Eva, por que você fez isso? Foi a cobra. Isso tudo você vai ler no livro de Gênesis capítulo 3. Foi a serpente. É difícil para o homem reconhecer sua fraqueza, porque o orgulho mata o homem. E se tem algo que leva o homem a desobedecer a Deus e a se afastar de Deus, é o seu orgulho. A dificuldade que o homem tem de reconhecer sua dependência de Deus. Porque, claro, irmãos, nós temos que prestar
conta dos nossos pecados. São Tomás de Aquino fala que todo homem tem 4 dívidas com Deus, 4 deveres, melhor dizendo. E um dos deveres é esse, prestar conta dos nossos pecados. Por quê? Porque Ele é o nosso Senhor. É ou não é? Ele é nosso Senhor ou não é? É o nosso Pai? Não foi Ele que nos fez? Então temos que prestar conta para Ele. Não precisamos prestar conta. Eu não preciso prestar conta para você do meu pecado, mas para Deus eu preciso. Eu sei que às vezes a gente tem uma dificuldade imensa de confessar. Eu passei por uma cura muito grande na minha vida, porque eu sempre fui muito amigo dos padres, né? Então, aonde eu moro, aonde eu estou, Marília tem 13 paróquias, os 13 padres é de almoçar na minha casa, de conversar comigo, de meu amigo. E às vezes eu dizia assim: puxa, eu vou falar com o padre que eu briguei com a minha mãe e que eu fui impaciente com ela. Eu vou falar para o padre que eu disse essa palavra. Eu vou falar para o padre desse pecado e daquele pecado. Depois ele vai olhar para mim e dizer: sem vergonha, hein? E eu pensava assim que é difícil para mim prestar conta. É complicado. E para o padre, a gente começa a pensar assim: mas por que eu tenho que prestar conta para o padre? Ele é um pecador como eu. E na verdade não é para o padre que eu presto conta. Eu presto conta é para quem? Para Deus. O que o padre é? Um sacerdote, que significa um intercessor, que está ali para ser, como é o em persona Christi, para ser o intercessor entre eu e o Pai, para absolver-me dos pecados pela graça do poder que Deus o concedeu na ordenação, no Espírito Santo ungiu para isso. Agora eu e você precisamos ter a certeza de que quando eu tomo essa atitude, essa decisão de buscar em Deus a reconciliação, quanta coisa muda na minha vida. A atitude do pecador tem que ser 3. Primeiro, reconhecer que pecou. Amém? Segundo, se arrepender do pecado que fez. E terceiro, confessar o pecado. Diga comigo: reconhecer, se arrepender e confessar. Pronto, esses são os passos que você tem que dar para a reconciliação acontecer. Olha o que diz a primeira epístola de João, capítulo 1. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mas quem reconhece, se arrepende e confessa, Deus está ali, fiel e justo para perdoar os pecados, como justo juiz. Amém, irmãos? É tão simples. É tão simples. Mas às vezes o homem torna isso difícil, porque tem vergonha, porque tem orgulho. E hoje eu não tenho dificuldade não, posso confessar com qualquer padre, porque eu sei que as minhas fraquezas, que os meus pecados, se arrependidos, se confessados, vão ser acolhidos pelos braços misericordiosos de Deus, que me dará a liberdade. Quando Jesus diz: vinde a mim, vós todos estáis cansados, debaixo do jugo, de um fardo, eu vos aliviarei. Vinde, porque em mim encontrarás repouso para as vossas almas. Eu sou um Deus manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amados, o pecado nos deixa um jugo muito pesado. Quem aqui já viveu na roça sabe do que eu estou falando. O boi carrega aquele jugo no pescoço para empurrar o carro. E o fardo que está no carro, o peso, às vezes machuca o boi, porque aquilo lhe raspa o pescoço, lhe pesa. E às vezes nós vivemos assim. Nós vivemos carregando um fardo muito pesado, e o jugo que não é nada suave nos machuca muito, porque o pecado deixa marcas em nós muito profundas. O pecado machuca a gente. E às vezes é preciso que eu tenha a alegria de me reconciliar sempre com Deus. É como uma coisa que você derruba na roupa. Você já foi comer lanche e derrubou o ketchup na roupa? Ou mostarda, ou molho? Você faz assim com o papel e tira a sujeira. Mas fica a mancha, não fica? Pois é. E é preciso que você vá lá, pega a blusa e faça o quê? Passa um líquido, esfrega, e às vezes é preciso lavar ainda uma segunda e uma terceira vez. Eu não estou dizendo que você precisa confessar o pecado a mesma vez, porque uma vez absolvido o pecado não existe mais. Mas que nós temos que ter no coração a certeza de que, embora o pecado foi confessado e foi perdoado, ficou a fraqueza. Ficou a fraqueza em mim. E essa fraqueza precisa ser cuidada. E eu preciso recorrer sempre à misericórdia de Deus. Eu não posso acreditar que não existe jeito para o meu pecado, porque existe. A salvação para mim já me foi oferecida. Veja só, a segunda árvore que eu quero falar é a árvore de Zaqueu. Ele não conhecia Jesus,
Tanto é que a Bíblia diz que ele subiu na árvore para ver quem era Jesus. Ele não sabe qual é a face de Deus. E a face da pessoa revela quem ela é. Quem aqui me conhecia, já a hora que viu o meu rosto, falou: aquele é o Rodrigo. Quem não me conhecia, precisou eu dizer quem eu sou para depois reconhecer o meu rosto. Zaqueu não conhecia a face de Jesus, não sabia que ele era um Deus misericordioso. Até então, talvez Zaqueu sabia que ele curava as pessoas, que ele curou um cego mesmo em Jericó, onde Zaqueu morava, que ele curou muitas pessoas. Mas talvez Zaqueu não sabia que ele podia entrar na vida de um pecador e mudar a vida dele. Aí, irmão, Zaqueu sobe na árvore, para quê? Para ver quem era Jesus. Ele só queria ver. Surpresa! Jesus disse um dia: eu vim para os pecadores e não para os justos, para os enfermos e não para os sãos. Jesus então para debaixo da árvore. Olha só que interessante. Jesus, chegando àquele lugar, levantou os olhos e viu-o. É bonito isso, porque Jesus para debaixo da árvore que tinha muitos pés de sincômoro ali. Tinha muitas árvores plantadas ali. Tinha ou não tinha? Será que em Jericó aquela era a única árvore que tinha lá? Jesus passa exatamente aonde o pecador está. Que bonito. Eu começo a perceber isso e vejo nisso o amor de Deus. Ele passa no caminho de Jerusalém para Jericó, onde aquele homem foi roubado pelos ladrões, em Lucas capítulo 15. Ele passa lá, naquele caminho, onde o homem está caído, meio morto. E ele passa, cura as feridas, leva o homem na hospedaria. Todo mundo conhece essa palavra do bom samaritano. Ele passa pelo caminho do pecador. Amém? Ele estava ali quando os homens levaram a mulher adúltera lá para ele. Ele estava lá. E a mulher adúltera passa no caminho dele e ele passa no caminho dela. Amém? Ele passa no caminho da samaritana em João capítulo 4, senta no poço, conversa com ela. Ela é uma mulher adúltera que tinha 5 maridos. E ele passa pelo caminho dessas pessoas, porque é para isso que ele veio, para passar no caminho do pecador e levá-lo aonde? A conversão, a vida nova. A conversão, a jeito, a solução para mim. Não adianta, você pode agora sentado no banco dizer: mas é que você não conhece a minha vida, eu estou atolado de pecado. Não importa. Você pode estar no pior pecado do mundo. Se há reconhecimento, há arrependimento e há confissão, atitude de se confessar, Deus não há de negar o perdão para ti. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo sobre o qual foi invocado o meu nome, o povo que me chama, se humilhar e renunciar ao seu mau procedimento e buscar a minha face para orar, eu sararei a sua terra. Eu sararei. Há misericórdia, há salvação para o pecador. E Jesus olha para Zaqueu e diz para ele: desce depressa, eu quero você hoje. Zaqueu poderia dizer: então eu vou amanhã, Jesus, amanhã eu desço, eu vou ficar um pouco aqui, ou então mais tarde. Não, Zaqueu desceu imediatamente. Olha a palavra: ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Amados, presta atenção na palavra de Deus esta noite. Zaqueu desceu a toda pressa. E recebeu Jesus alegremente. Que bonito que é quando a gente se confessa, se arrepende e desce depressa, se converte para receber Jesus na Eucaristia alegremente. Porque quando estamos reconciliados com uma pessoa, é gostoso a gente ir na casa dela e se encontrar com ela. É ou não é? Sim ou não? Agora, como é ruim você encontrar uma pessoa que você não está conversando, que ela passa na calçada mesmo que você passa, que ela vira esquina, você dá de topo com ela, dá aquela coisa ruim, porque vocês não estão conversando, vocês não estão falando, vocês estão brigados. Como é gostoso você encontrar uma pessoa que você se reconciliou com ela. Sabe, irmãos, por pior que seja a nossa vida, por pior que seja o nosso pecado, há salvação para nós, há conversão para todos. E hoje Jesus que chamou Zaqueu, chama você também. O Jesus que chamou Zaqueu, está chamando também você a dizer: vem cá depressa, desce depressa. É o mesmo Deus que chamou Adão que estava atrás da árvore, é o Deus que chama Zaqueu que está em cima da árvore, e é o Deus que chama Elias que está deitado debaixo da árvore. É a terceira árvore. Elias que está desanimado. Elias, no capítulo 19 de Reis, primeiro livro, ele cai debaixo da árvore e começa a dizer: estou desesperado, eu não quero mais caminhar, estou cansado, não tenho mais forças.
Ele tinha que andar 40 dias no deserto, andou um dia e já acabou as suas forças. Mas Deus não desistiu de Elias. Foi lá e chamou ele, disse: come essa comida, bebe esta bebida, levanta porque você tem um longo caminho a percorrer. E Elias continuou a sua caminhada. Eu sei que a caminhada do pecador é dura. Passamos por um deserto, temos muitas tentações. Eu sei que a caminhada do pecador é luta. Mas não podemos desistir. Agora eu não sei onde você está. Se atrás da árvore da vergonha, se em cima da árvore da autocondenação, ou se debaixo da árvore do desânimo. Percebe que Adão atrás da árvore, Elias debaixo da árvore, Zaqueu em cima da árvore, é o mesmo Deus que passa por aquela árvore chamando ele: sai de trás da árvore, sai debaixo da árvore, desce dessa árvore. E muitas vezes, esta árvore do pecado, onde nós nos escondemos, onde nós desanimados estamos lá embaixo, onde muitas vezes estamos em cima, nos condenando, dizendo: eu não presto, eu não consigo mudar. Puxa vida, como é difícil. Esta árvore muitas vezes quer me esconder de Deus, mas os seus olhos me alcançam lá atrás. Amém? Eu fui pregar numa cidade de Minas Gerais chamada Onça do Pitangui. Não sei se alguém conhece aqui. É uma cidade muito pequenininha, perto de Pato de Minas. Eu fui pregar lá e de repente eu vi uma menina, o tempo todo ela mexendo no celular. O tempo todo do encontro ela saía para atender celular. E eu fiquei muito intrigado com isso, porque eu via que ela não prestava atenção nas coisas. Ela sempre saía para atender o celular. E na hora do intervalo, eu me aproximei dela e disse assim: tudo bem, como você chama? Ah, tudo bem, eu estou gostando do encontro. Eu disse: nem tanto, você só fala no celular. Ela disse assim: sabe o que é, meu querido? É porque eu tenho 5, é difícil. 5 o quê? Celular. Você quer dizer 5 filhos. Eu falei: mas por que você tem 5 celulares? Eu falo: não posso te falar, porque se eu falar você não vai querer nem olhar na minha cara mais. Mas eu estou feliz de estar aqui no encontro, está muito bom, né? Não repara que de noite eu vou ter que sair. Não, fica até o final, tá? Depois eu comecei a pregar, eu via que ela chorava muito na pregação, e ela me procurou no intervalo. Disse assim: eu queria dizer para você, senti vontade de falar, eu sou garota de programa, e eu tenho 5 nomes diferentes, 5 celulares diferentes, então eu sou 5 mulheres diferentes para os homens. E eu tenho muitos clientes. E eu faço programa aqui na cidade, eu sou garota de programa, e enfim. É por isso que toda hora eu vou atender o telefone, marcando os meus clientes para a noite. Ela disse assim: já aconteceu de eu atender um cliente com o nome, com uma pessoa com o nome, aí depois o cliente liga para outra, que é outro programa, e era eu mesmo. Eu disse: puxa vida, então? Ela disse para mim: mas olha, eu estou muito feliz porque pelo menos hoje eu pude ficar num lugar onde ninguém sabe quem eu sou. Ele disse: aí que você se engana, Deus sabe quem você é. E quando eu falei isso para ela, eu disse: Deus sempre soube. Ela disse assim: eu fico feliz, mas não tem como eu mudar de vida. Eu falei: tem, claro que tem como você mudar. Não, eu não consigo. Como é que eu vou mudar de vida? Olha, eu já tenho 29 anos, eu só trabalho com isso, eu não sei fazer nada, não sei limpar uma casa, não sei cozinhar. A minha vida toda, praticamente desde jovenzinha, foi fazer programa. Eu estou nessa vida há muitos anos. Eu não tenho como mudar de vida, o senhor não está entendendo. Eu falei: você tem. Jesus está te chamando a mudar de vida hoje. A primeira coisa que você vai fazer é você entregar seu coração e se arrepender dessa vida, porque Jesus tem pressa. Ela disse: vou pensar. Não pensa, se você sair daqui não vai dar certo. Dá os seus celulares todos para mim. Você vai entregar, bota fogo em tudo. Você não pode mais ser essas pessoas, essas mulheres que você julga ser. Só que tem que ser agora, Deus tem pressa de você. Aquela jovem, para resumir a história, que achava que não tinha como a vida dela mudar. Não tinha como. Ela falou: minha vida toda é em torno disso. Eu não vou conseguir viver e nem ter como sobreviver, porque todo o meu dinheiro, a minha vida é em torno dessas coisas. E hoje aquela menina, ela é uma serva de Deus, uma intercessora no grupo de oração lá em Onça do Pitangui. É solteira, vive a castidade e abandonou a vida de programa. Se converteu a Jesus. Mudou de vida e começou de novo. Porque não existe uma pessoa nesta terra que tenha um pecado que não consiga se regenerar. Fui pregar no Mato Grosso do Sul, conheci um homem que traiu a mulher dele 22 vezes. E quando eu preguei, ele se sentiu bastante arrependido. Veio falar para mim e disse assim: olha, eu queria sair dessa vida, sabe? Mas eu não consigo. Porque uma das pessoas que eu traio minha mulher é a minha funcionária da loja, a outra é a empregada da casa. E se eu parar de ficar aí com elas, elas vão falar para minha mulher: eu estou arruinado.
Eu disse, então você vai se converter. Você vai contar para sua mulher todos os casos que você falou, fez, e pedir perdão, e Deus vai dar força para ela te perdoar. Não, você não está entendendo. Não tem como eu sair dessa vida, não tem como eu parar. Eu vou para o inferno, eu estou condenado. Eu sei que eu vou para o inferno. Você pregou aí, a hora que você falou que Deus tem um lugar preparado no céu, para mim não tem. Tem? Claro que tem. Só que você tem que sair dessa vida. Não, mas você não está entendendo, não dá. Eu não consigo sair dessa vida. Aí eu falei para ele de Zaqueu. Falei para ele, olha, Zaqueu, ele estava numa situação muito pior que você, porque ele já tinha roubado muita gente. Amém? Tinha ou não tinha? Ele já tinha passado a mão no dinheiro de muita gente. E de repente, o que é que ele fez? Desceu depressa, acolheu Jesus alegremente e deu um jeito de resolver o seu problema. Fácil. Eu vou devolver 4 vezes o que eu roubei e vou dividir metade dos meus bens com os pobres. Pronto. Olha para o seu irmão e fala, você tem jeito. Fala para o seu irmão do lado aí, você tem jeito. Claro que você tem jeito. É muito fácil. Olha como que Zaqueu resolve fácil. Quando eu falei aquilo para ele, eu disse, olha, pensa uma coisa para você. Isso é muito difícil de fazer. Embora ele teve uma situação, uma decisão prática, imediata. E naquele dia aquele homem se arrependeu. Foi pedir perdão para sua mulher. Hoje é coordenador de grupo de oração no Mato Grosso. É um homem de Deus, vive a fidelidade, a castidade. É verdade que sua mulher quase o matou, mas ele continua vivo. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente está tão no pecado, tão no pecado, tão no pecado, que a gente diz assim, daqui eu não consigo sair mais. E é mentira. Há solução para nós. Agora é preciso que eu e você acredite nesse poder de restauração que Jesus tem. Eu vou terminar com estas palavras. Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei 4 vezes. Disse Jesus, hoje entrou a salvação nesta casa. Que dia? Hoje, não é amanhã não, tá bom? É hoje. Lembra o que Jesus disse para o ladrão que estava à sua direita? O outro falou assim, se você é filho de Deus, desce da cruz, tira nós daqui. O corvo picou os olhos dele, morreu com os olhos picados. O outro disse, mestre, eu mereço o que eu estou sofrendo. Olha que bonito. Assim está escrito na Bíblia. Eu mereço o que eu estou pagando aqui na cruz. O Senhor não. O Senhor é justo. Quando estiveres no seu reino, lembra de mim. Jesus olhou para ele e disse, ainda hoje. Que dia? Oh, vai ter sorte assim lá longe. O cara roubou a vida inteira, na hora de morrer, morre do lado do Cristo. É uma benção, né? Mas é mais que sorte, é graça, não é graça? Por quê? Porque Jesus passa pelo pecador. De alguma forma ele vai passar, ou como viajante, ou como crucificado, ou como alguém que está com sede para beber água no poço. Ele sempre vai passar na vida do pecador. E olha, aos 50 minutos do segundo tempo, que já estava no acréscimo, cara. Jesus está ali do lado dele, nem ele acreditava. Olha onde eu vim morrer. Olha que graça. Mestre, quando o Senhor chegar no teu reino, lembra de mim. Porque na cabeça dele, eu não vou entrar, né? Pelo menos lembra. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Amém, irmãos? Tudo porque São Dimas fez o quê? E ainda o bendito é santo, é São Dimas. É canonizado até. Por que São Dimas foi salvo? Porque ele reconheceu que ele merecia aquele castigo e a cruz, e que Jesus era justo. E quando ele diz, mestre, Senhor, lembra-te de mim, ele recorre à misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus suplanta o meu pecado. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Santo Expedito era um soldado romano. Deus falava ao coração dele que eles tinham que converter hoje. E apareceu o diabo em figura de corvo e falou para ele, cras, cras, que significa amanhã, amanhã. E ele respondia dizendo em latim, odie, odie, é agora. Eu não posso adiar minha conversão. Quando o padre disse aqui que dia 29 vai ter confissão aqui na igreja, esta é a data. Eu não posso adiar. Eu preciso ter pressa, me preparar e vir aqui me confessar. Deus está me chamando. Amém, irmãos? Você tem que pôr essa data no seu calendário como uma coisa mais importante. Se você até for perder, o que você tiver que perder nesse dia para estar aqui. Porque o mais bonito de tudo é que neste momento, na confissão, na reconciliação, você garante a salvação. É o seu maior prêmio.
Agora eu preciso acreditar nessa misericórdia de Deus. E a quaresma não é um tempo para o pecador ficar se espetando com as suas culpas e com as suas consciências pesadas, mas é tempo de acreditar na misericórdia de Deus. É tempo de reconciliação. Agora é verdade, irmãos, que quando Jesus entra naquela casa, ele diz: hoje entrou a salvação nesta casa, porque ele também é filho de Abraão, só que estava perdido, mas o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Esta palavra depressa demonstra de fato o que a gente precisa hoje. Olha, irmãos, a maior cura que pode acontecer comigo é a graça do perdão na minha vida. Quando o paralítico entrou pelo teto em Marcos 2, introduzido por 4 amigos que carregavam numa esquife, numa maca, quando aquele paralítico chegou na frente de Jesus, antes de Jesus falar para ele: você está curado, levanta e anda, Jesus disse: teus pecados são perdoados. Porque essa é a primeira cura que tem que acontecer comigo. Porque a maioria das doenças que eu tenho, os problemas, se originam exatamente do pecado, são consequências daquilo que eu faço, mas não pelo castigo de Deus. E eu preciso então me converter hoje, não adiar a minha conversão. Eu preciso entregar a minha vida a Deus, parar de culpar os outros como Adão e Eva fez, pôr a culpa nas pessoas: foi ele, foi ela, foi esse, foi aquele, e acreditar que Deus está me chamando a um verdadeiro momento de renovação. Eu não sei em que momento você se encontra hoje. Eu não sei em que estado sua alma se encontra. Não sei se é a primeira vez que você vem à igreja, ou se é a milésima, a centésima, não importa. O mesmo Jesus que passou pela vida de Zaqueu e o chamou, é o mesmo Jesus que passa hoje aqui para me chamar e chamar você. E dizer: vem depressa, desce, arrependa-te. E quando Zaqueu desce, ele diz: hoje eu preciso ficar na tua casa. A salvação entrou aqui nesta casa hoje. E todos ficavam cochichando: ele vai se hospedar na casa de um pecador. Eu vim para isso mesmo, eu vou mesmo. Mas esse pecador está me recebendo, me acolhendo como o único Senhor e Salvador da sua vida. E é isso que a gente faz no sacramento da reconciliação. Vamos lá, reconhecidos, arrependidos e confessar o nosso pecado, acreditando na grande misericórdia que Deus tem por nós. Saibamos, irmãos, aproveitar este tempo. Deus está nos chamando à vida plena e a renovar o nosso coração. Feche os seus olhos nesse instante. Queria que você pudesse, nesta canção que vamos cantar, neste momento de oração, antes de terminarmos este grupo de oração, que você pudesse acolher essas palavras no seu coração e acreditar